Bem, então agora nós vamos visualizar aqui a classe lançamento pagar detalhe controller, ok? Ela está aqui no pacote com.t2tirp.contas-a-pagar.cliente, tá? Eu tenho que criar aqui algumas variáveis para esse meu controller, tá? Aqui eu tenho o construtor desta classe, ok? E aqui eu tenho os métodos padrões lá do OpenSwing. No caso eu tenho o load data, tenho o insert record, tenho o update record e tem alguns outros métodos também que eu precisei criar para controlar aí essa tela de lançamento pagar detalhe, tá? Então vamos lá. Primeiramente aqui eu tenho a variável ação servidor, que é a variável lá lançamento pagar. Aliás, que aqui eu estou definindo qual que é o meu request name lá do lado do servidor, tá? Então lá no lado do servidor, quando eu pedir para o servidor executar alguma ação, eu vou falar que a ação está aqui que o nome da requisição é lançamento pagar detalhe action, ok? Bom, aqui no método load data do lançamento pagar detalhe controller, eu vou usar aqui o método getData da classe clientUtils, ok? Vou informar qual que é o nome da requisição lá no servidor. Eu vou falar que é uma ação de load, tá? E vou enviar aqui um PK. Esse PK, ele no caso, se a janela estiver sendo aberta de um lançamento a pagar já cadastrado, ele vai ser o código, o ID lá do lançamento a pagar que será mostrado na tela, ok? Bem, depois de carregar os dados na tela, o que eu vou fazer? Lá na tela lançamento pagar detalhe, eu tenho lá o método getGrid parcela pagar, tá? O que esse método faz? O getGrid parcela pagar, ele me retorna lá o grid control 1. Quem é esse grid control 1? O grid control 1 é o grid das parcelas a pagar, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui carregar os dados dessa minha grid parcela a pagar. Então eu terminei de carregar os dados aqui do form lançamento pagar, eu também carrego os dados aqui da minha grid parcela pagar, ok? Da mesma forma lá na grid lançamento centro resultado, tá? Então aqui eu também carrego automaticamente os dados da grid lançamento centro resultado. Cada uma dessas grids tem seus respectivos controllers, ok? Nós vamos verificar esses controllers posteriormente, tá? Bom, continuando aqui nesta classe, nós temos aqui o método insert record, tá? O que nós mudamos aqui do padrão que nós criamos neste módulo sobre estes controllers, tá? Aqui, primeiramente, como nós podemos verificar, a data do lançamento o usuário não informa, tá? Então o sistema que vai informar essa data de lançamento. Então aqui primeiramente eu verifico qual que é a data atual do sistema, tá? E seto essa data no meu lançamento a pagar, tá? Eu busco aqui o objeto que está sendo inserido naquele momento e seto a data atual neste objeto, ok? Bom, aqui eu busco aqui qual que é o parcela a pagar vinculado ao meu form parcela a pagar, que é este form aqui embaixo, tá? Este form aqui, nós temos aqui os atributos do parcela pagar. Então aqui eu vou buscar quais foram os dados informados nesse parcela pagar, ok? Com um detalhe. O campo desconto até o dia, ele não está vinculado a nenhum atributo do meu pagamento, aliás, parcela pagar VO, tá? A mesma coisa acontece aqui com o número de parcelas. Por quê? Se nós visualizarmos aqui no DER, aqui na entidade parcela pagar, nós não temos o atributo dia do desconto, somente nós temos aqui, aliás, data do desconto, né?
Não, é isso mesmo. Nós não temos o atributo desconto até o dia. Aqui no DER nós temos o atributo data, aliás, desconto até, só que é um atributo do tipo date. Nós temos que informar uma data completa. Por isso, mas aqui eu estou vinculando, aliás, eu estou informando somente o dia. A data eu vou calcular posteriormente, ok? Então, por isso que eu não estou vinculando este campo aqui a nenhum atributo do meu parcela pagar VO, ok? Da mesma forma aqui com o número de parcelas, se vocês verificarem aqui no DER nós não temos um atributo número de parcelas, tá? Então eu também não vinculei estes dois campos a nenhum atributo do VO. Se você vier aqui em propriedades, o NetBeans mostra aqui que que o attribute name dele, por exemplo, aqui é centro-resultado.id, mas essas propriedades aqui dos objetos do OpenSwing não estão funcionando corretamente, tá? no NetBeans. Tanto é que esse campo aqui, por exemplo, taxa de juros que está vinculado, verifique que aqui ó, o attribute name está código do usuário. Por quê? Eu tive que informar através aqui do código personalizado, tá? Como é que eu faço para saber que este campo aqui não está vinculado a nenhum atributo? Bem, o nome deste campo é numeric control 1, tá? Aqui o desconto até o dia. Eu venho aqui no código fonte, eu vou buscar lá o numeric control 1, tá? Dentro aqui do código gerado pelo NetBeans, ok? Veja que aqui ele está instanciando o objeto. E mais embaixo aqui eu vou ter as configurações desse objeto. Aqui está. Então aqui eu só estou habilitando ele, tá? Aliás, estou desabilitando, ele não vai estar habilitado por padrão. Estou definindo aqui alguns atributos deste controller, aliás, deste controle, deste objeto, tá? Mas eu não defino aqui qual que é o attribute name dele, ou seja, eu não estou vinculando este campo a nenhum atributo do meu VO, o VO que está vinculado a este form aqui, ok? Da mesma forma para o campo aqui, número de parcelas. E como é que eu vou buscar os dados que o usuário informou nesses dois campos? Foi justamente para isso que eu criei aqui os métodos get número de parcelas e get desconto do dia. O que eu faço aqui? Eu busco lá naqueles objetos qual que é o valor que o usuário informou, ok? Então aqui no meu controller, veja aqui que eu crio um objeto número de parcelas e vou lá no lançamento apagar detalhe e busco qual que foi o número de parcelas que o usuário informou, ok? Da mesma forma eu faço aqui com o desconto do dia, eu busco lá qual que é o desconto do dia que o usuário informou, tá? Se ele informou lá o dia 10, ele vai me retornar dia 10 e eu vou informar lá para o servidor que o nome da requisição lá do servidor é lançamento pagar detalhe action, e vou informar também que a ação será a ação de insert e vou mandar os objetos que vão ser, aliás, vou mandar o objeto que vai ser inserido no sistema. Aqui eu preciso também enviar alguns outros parâmetros, tá? Então eu envio para o lado do servidor a parcela a pagar que está vinculada a esse meu lançamento a pagar, aliás, os dados dessa parcela a pagar, tá? Que serão os dados aqui informados pelo usuário neste form, ok? Eu vou enviar também qual será o número de parcelas, tá? Que vai ser que o usuário informar aqui neste campo, ok? E vou enviar também desconto até o dia, ok? Que foi o valor informado aqui neste campo desconto até dia. Bem, lá no lado do servidor nós temos aqui a classe lançamento pagar detalhe action, ok? Aqui está.
Bom, aqui no método execute command, da mesma forma que nos outros métodos lá que nós já vimos anteriormente, nós temos aqui a chamada para o método load, insert, update e delete, tá? O método load aqui nós já vimos, ok? Agora nós vamos verificar aqui o método insert. Então, se você verificou lá que no lado do cliente, eu mandei esses objetos aqui e informei para o servidor que é uma operação de insert, ok? Aqui eu busco lá quais foram os parâmetros que o sistema mandou lá do lado do cliente. Então ele mandou um lançamento pagar VO, ele mandou uma parcela pagar VO, ele mandou a quantidade de parcelas e também o desconto até o dia, ok? Eles são mandados através aqui desse parâmetro input par deste método, tá? Aqui eu vou buscar o status da parcela padrão. Como vocês perceberam aqui, ao gerar uma parcela, o status de parcela padrão que é gerado é a pagar, tá? E aqui no nosso banco de dados, o status de parcela cujo nome é a pagar, o ID do status de parcela cujo nome é a pagar, o ID é 1, ok? Então aqui no meu código fonte, eu busco lá o status de parcela cujo código é igual a 1, ok? Isso daí explica também o porquê de não deixar uma tela de cadastramento de status de parcela lá para o usuário alterar, ok? Porque se ele altera esse código aqui, ele muda lá o status de parcela para outro status de parcela, o sistema vai trabalhar de forma incorreta, ok? Bom, buscando lá qual que é o status de parcela padrão, ele vai salvar aqui as parcelas a pagar. Então aqui eu crio um list de parcela a pagar, vai ser o tamanho desse list vai ser a quantidade de parcelas que serão geradas. Está aqui que será aqui o número de parcelas, né, que o usuário informou, tá? Então aqui eu chamo o método getParcela a pagar. Aqui eu informo lá a parcela a pagar, que foi mandada lá pelo lado do cliente, o número de parcelas e o desconto até o dia. Aqui eu envio também o lançamento pagar, ok? O que esse método getParcela pagar faz? Bom, criei esse método aqui nesta mesma classe. Aqui nós vamos gerar as parcelas a pagar, ok? Então, primeiramente eu divido o valor a pagar, tá? Eu divido pela quantidade de parcelas que serão geradas, ok? Dessa forma aqui eu estou definindo qual vai ser o valor de cada parcela, ok? E aqui eu vou ter que definir qual a data de vencimento de cada parcela, ok? Eu calculo aqui qual que é a data de vencimento de cada parcela, tá? Eu salvo esses dados aqui. Aqui eu criei um outro método aqui que calcula a data de vencimento, ok? Este método também está aqui na mesma classe. Nós temos um outro método aqui para calcular o dia do desconto. Perceba aqui que o usuário informa somente o dia, então eu tenho que pegar aqui qual que é o mês da parcela de vencimento e informar aqui, setar aqui o dia que o usuário informou e o mês e ano do vencimento da parcela. Então a parcela que vence no dia 15/5/2011, ela pode ser paga com desconto até o dia 10/5/2011, ok? Então esse cálculo eu faço aqui na chamada desse método, calcula dia do desconto, e o cálculo da data do vencimento eu faço aqui na chamada do método calcula a data do vencimento, ok? Voltando aqui no método insert, então após gerar as parcelas, eu vou salvar essas parcelas, ok? Então aqui esse método getParcela pagar, ele vai me retornar um list com todas as parcelas que foram geradas e eu vou salvar cada parcela dessa, ok? Lá na tabela parcela a pagar, tá?
Bom, após salvar essas parcelas a pagar, aqui eu fecho a minha transação, tá? Eu já vou ter salvo o meu lançamento a pagar, ok? Vamos voltar aqui no controller desta classe. Ok, então após inserir um registro, automaticamente aqui será executado o método afterInsertData, tá? Então aqui eu vou atualizar lá os dados da minha grid lançamento pagar, tá? Que é a grid onde está listada aqui os lançamentos a pagar cadastrados no sistema, ok? Eu vou atualizar os dados do meu form parcela pagar, tá? Que é o form parcela pagar, aqui onde estão os dados informados pelo usuário, ok? E também atualizar a grid parcela a pagar, que é a grid onde é mostrada todas as parcelas geradas pelo sistema, ok? Bom, continuando aqui neste controller, nós temos aqui o método updateRecord, tá? Então, antes do usuário aqui, aliás, quando o usuário clica no botão Edit Button, o método beforeEditData é executado automaticamente, ok? Então, o que nós devemos fazer aqui? Bom, o form lançamento a pagar, que é este formulário aqui, tá? Ele está vinculado a esses botões, botão de Edit, de Reload e Save. Mas o form parcela a pagar, tá? Que são os dados ali da parcela a pagar, ele não está vinculado a esses botões, ok? Então, quando eu clico aqui no botão Edit Button, automaticamente, pelo fato desse formulário estar vinculado a este botão, ele vai mudar este form para o modo de edição, tá? Mas como eu não tenho nenhum botão de edição vinculado ao form parcela a pagar, então ao clicar no botão Edit do form lançamento a pagar, eu vou colocar o form parcela a pagar em modo de edição, ok? Então aqui, clicando no Edit Button, eu vou colocar o form em modo de edição, tá? Bom, ao alterar um registro, um lançamento a pagar, eu vou informar lá para o lado do servidor, que será uma operação de update, ok? E da mesma forma lá que no insert, eu vou ter que informar alguns parâmetros também. Então aqui eu mando qual que é os dados do objeto antes de ser alterado. Aqui os dados já alterados. Aqui eu informo também qual que é os dados da parcela a pagar. Informo o número de parcelas e o desconto até o dia, ok? Então aqui no lado do servidor eu tenho aqui o método update, tá? O que nós precisamos fazer aqui neste método? Bom, primeiramente lá eu busco os objetos que foram enviados pelo lado do cliente, tá? Eu vou ter que excluir todas as parcelas vinculadas àquele lançamento a pagar, ok? Qualquer alteração que eu fizer no meu lançamento a pagar, primeiro eu excluo as parcelas que estavam vinculadas a ela, ok? Eu busco novamente aqui qual que é o status de parcela padrão, que eu vou gerar outras parcelas, e essas novas parcelas serão geradas como a pagar, tá? Bom, eu calculo aqui os valores lá, data de vencimento, dia do desconto, através do método aqui get parcelas a pagar, ou seja, eu vou gerar as minhas parcelas novamente desse lançamento a pagar, tá? E vou salvá-las no banco, ok? Finalizando aqui a alteração desse lançamento a pagar, tá? Será executado automaticamente aqui o método afterEditData. O que nós fazemos neste método afterEditData? Nós atualizamos lá os dados da grid lançamento a pagar, atualizamos aqui, aliás, nós colocamos aqui como modo somente leitura o form parcela a pagar, ok? Atualizamos aqui os dados da nossa grid lançamento centro resultado e também atualizamos aqui os dados da grid parcela a pagar, ok? Bom,
Nós temos aqui um método chamado valida informações, tá? O que esse método faz? Ele vai validar se o usuário informou o número de parcelas corretamente e também a data de vencimento, tá? Se nós viermos aqui tentar inserir um registro e salvar aqui sem informar a data de vencimento e o número de parcelas, o sistema informa um erro aqui, tá? Então aqui, ó, informe o número de parcelas. Se eu colocar aqui o número de parcelas e não informar a data de vencimento, ele vai falar que eu tenho que informar a data de vencimento, ok? Então, esse método está fazendo esse controle para que o usuário informe lá o número de parcelas e a data de vencimento, que são 2 atributos obrigatórios, ok? Bem, dessa forma nós vimos então a classe lançamento pagar detalhe controller.